dia. Bom dia a todos, a todas. Hoje é o dia de início do nosso 19º Congresso Internacional de Filosofia Contemporânea da PUC. Então, eu, como estando na comissão organizadora do evento, vou ter bastante dificuldade hoje já, na verdade. Estou acordando aqui bastante cedo, são 6h10 da manhã ainda, e vou gravar essa aula para vocês na expectativa de que seja possível depois vocês acessarem junto com o Júlio Facchini, nosso estagiário, para ele acompanhar, e no final vocês respondem a 2 perguntas, né? A parte da turma que está ligada diretamente ao curso de filosofia, né, deve continuar depois com sua presença no Congresso, até mesmo por causa do TDE. O TDE está baseado no Congresso, é importante que vocês assistam, né? Os outros alunos ou farão os TDEs ligados aos seus cursos de origem, como o curso de História, que tem um TDE integrado, né? Ou, por favor, me enviem um e-mail, né? Vocês vão assistir isso, enviem um e-mail para a gente definir finalmente qual seria a temática desses casos omissos, ou seja, casos de alunos que participem da nossa disciplina e, no entanto, não estejam participando de TDE integrado nos seus cursos, tá? Então, nós temos que fazer alguma coisa especial para esses alunos, né? Para esses estudantes. Então, vamos, por favor, se manifestem ainda nessa semana, tá? Para a gente ver esses casos particulares. Nossa aula de hoje vai introduzir, né, a partir da poética do Aristóteles, né, que nós vimos na última aula, e fazer um corte assim no tempo, né, e passarmos já a estudar os primórdios da estética kantiana. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Os primórdios da estética kantiana na obra do Edmund Burke, filósofo empirista, né, britânico. Vamos lá. Vou compartilhar aqui o aplicativo com vocês. Tá? Aqui. Vai ser uma aula curta, né? E vocês vão desenvolver esse... Vamos ver, aqui está. Então, Burke, né? Formação do gosto como capacidade de apreciar os objetos sensíveis e artísticos a partir de parâmetros estéticos. Isso será a nossa introdução a essa aula, né? E a partir da próxima aula a gente vai desenvolver isso e conectar as estéticas, né, do século XVIII, né, que são bastante importantes para nós, devido ao que esses filósofos, né, trabalharam na questão. E deixa eu só verificar aqui onde está o nosso. Esse livro, né, do Burke, investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo, é um livro que Burke escreveu bastante jovem, ainda antes dos 30 anos, em 1757.
E é digamos assim, um preâmbulo, né, pelas ideias que surgem aqui, dessas estéticas do século XVIII, especialmente a estética kantiana, né, formam uma base, assim como a estética do Baumgarten, né, que a gente viu a definição de estética, e o termo criados ali já no século XVIII, né? Mas já existem essas investigações, né? Não é ainda um conceito de estética, mas um conceito de investigações, né? E o problema é o belo, a beleza e um certo tipo de apreciação que também envolve o prazer estético, mas que está mais vinculado com o que nós vimos na aula passada a respeito do conceito de catarse do Aristóteles, né? Que é o elemento sublime, que vai participar também da estética kantiana e, e, essas noções de belo e sublime, né? Vão participar dessas estéticas dos séculos XVIII e XIX, e eu reforço aqui o papel, né, fundamental que tem na estética kantiana, que a gente ainda verá, e na estética do Schopenhauer, né, na metafísica do belo, do Schopenhauer. E também na obra dos filósofos idealistas alemães, especialmente na obra do Hegel também. Né? Essas considerações sobre o belo são considerações que vêm da Grécia, né? E as considerações sobre esse elemento terrível, mas que, no entanto, tem uma função, vamos dizer assim, didática, né? Sobre o nosso espírito, partem especialmente do Aristóteles, né? O Aristóteles ele vai perceber uma função educativa na tragédia através justamente da catarse, da purificação das emoções. Então aí temos um vínculo, né? E de que se trata para o Burke, né? Nesse texto dele sobre o belo e o sublime, de que se trata o belo? Vou ler aqui. Participa do belo aquilo que move as paixões dos homens, provocando prazer, mas não é qualquer tipo de prazer, né? A beleza é, portanto, e em primeiro lugar, uma qualidade social, né? E isso é uma coisa muito interessante. Sendo uma qualidade social, essa noção, né, esse prazer que é suscitado pelo belo também pode ser trabalhado. Portanto, é possível você educar o gosto das pessoas por ser uma qualidade social. Isso é uma coisa muito importante, porque toda política, por exemplo, cultural de governos sérios, ela vai levar em consideração, né, o trabalho em torno desse cultivo do gosto através, por exemplo, da, da existência de museus, da existência de exposições de arte, da existência de pessoas falando sobre arte, sobre cinema, sobre música, sobre pintura. Deixa eu só finalizar o café aqui. É isso. Então, essa ideia da beleza como uma qualidade social é uma coisa crucial e é por isso que o Burke entra, ao meu ver, e é por isso que eu dou um destaque a ele aqui, que ele entra na história da estética, né, com um papel crucial, pois se trata de uma obra de transição, né, que vai nos permitir depois, já no contexto da filosofia alemã, termos muitas discussões que são, de fato, originárias dessas discussões prévias estabelecidas, né, por Platão, Aristóteles, por Burke e outros empiristas ingleses. Eu estou dando um destaque aqui para o Burke, né? Então a gente faz um corte vertiginoso da Grécia Antiga para esse momento aqui
né, nos anos 1700. Então, essa ideia de qualidade social, né, traz a ideia também de que a criação se remete à sociedade. E ele vai dizer assim que é sobre duas formas, né? A sociedade dos sexos, que conduz à propagação da espécie, e a sociedade em geral, que une os homens entre si, né? Os homens aos animais e, de algum modo, os homens ao mundo inanimado. Afastados dos prazeres, rompidos os laços dessa ligação natural às coisas, os homens lamentam um passado perdido, quedando-se, né, na nostalgia de uma perda. Então, essa conexão, né, é o que está sendo ressaltado aqui, é o que é importante, né? Então, essa beleza é compartilhada, né? Depois vai ser um problema para o Kant, né, ver em que termos essa beleza é compartilhada ou compartilhável, e se é que é, de fato, compartilhável em que nível, tá? Mas aqui ele vai observar simplesmente que existe esse compartilhamento da beleza. Senão não seria possível, por exemplo, né, as pessoas apreciarem, né, obras de arte, ainda que nem todas as pessoas apreciem as mesmas obras, há esse compartilhamento, né? E em relação ao conceito do sublime, né, há um prazer, né, mas é um prazer diferente do belo, que ocorre sem resistência, né? Nesse caso, a gente está se aproximando aqui do elemento trágico. O elemento sublime é associado com o elemento trágico aristotélico, né? Então, participa do sublime aquilo que move as paixões dos homens, provocando a reminiscência, a lembrança da dor e do perigo, né? Então, estamos aí no ano de 1757, né? As paixões organizadas sob as noções de dor ou perigo relacionam-se com o instinto de autopreservação, presentificando naquele em que tal organização ocorre a consciência da morte, né? Então, vocês vejam que aí há um limite onde a consciência da morte ela não precisa se dar presencialmente, né? Por exemplo, não está vindo um trem na minha direção agora, mas eu sei que uma coisa assim pode acontecer. Por exemplo, se eu estiver diante de uma obra de arte, eu posso vivenciar isso, por exemplo, no cinema, sem estar lá realmente. Então, eu vivencio essas emoções sem o risco real, né? Eu acho que esse é um elemento importante. A Dora, né, é uma emissária desse reino de terrores, né? Interessante isso. Daí que todas as formas de privação, o vácuo, a escuridão, a solidão, o silêncio, ao recordarem ao homem a sua condição mortal, imperfeita e finita, são causa do sentimento do sublime. Então ele localiza bastante bem. Então a diferença entre o belo e o sublime é que o belo ele vai ocorrer simplesmente, né, uma referência ao prazer. E aqui no, no sublime, né, esse é um prazer, né, que ele vem acompanhado, no entanto, de uma forte resistência, né, à dor, ao perigo, à questão da morte. Mas vocês vejam, a gente assiste filme de suspense, a gente assiste filme de terror, né? A gente assiste tragédia grega, a gente assiste tragédia inglesa, Shakespeare, quer dizer, embora as pessoas não assistam as mesmas coisas, né? Elas assistem coisas assim. E a questão é que isso nos suscita prazer, ainda que esse prazer seja, de fato, mais uma elaboração dessas paixões, né? Vamos dizer assim, relacionadas à dor e ao perigo, porque nós não estamos expostos diretamente a ele, mas simplesmente estamos podendo, então, à maneira aristotélica, purgá-los, né? Então, a noção de catarse como uma noção de purgação dessas emoções perigosas, né?
a dor, o sofrimento, a, o paradoxo da existência, de você ter que se situar numa existência onde você não conhece o futuro, né? E no futuro, no entanto, que você não conhece, há sempre essa figura da, da nossa mortalidade, da antecipação de males, né, que poderiam acontecer conosco, e um mal, né, em específico, que é a questão da morte, que acompanha, né, a nossa condição humana. Tá? Então eu descrevo isso, né, como uma espécie de pêndulo, né, que vai, de certo modo, né, marcar para nós essa questão filosófica, né, ligada com a apreciação, né, com o juízo de gosto. Então, quando a gente vai olhar para uma tragédia, a maneira aristotélica, ele vai fazer essa relação entre o enredo, né, e o caráter do personagem. Você vai ter esses elementos, né, estéticos, tanto características de fruição plena, dadas já no enredo, que proporcionariam, vamos dizer assim, uma beleza independente do conteúdo da peça. Então, a técnica do artista, ela pode ser bela em si mesma e você apreciá-la como bela, e o conteúdo, você ter um conteúdo mais sublime. Por exemplo, você acompanhar a história de uma personagem cheia de dor, de morte, e mesmo assim ficar ali ligado, né? Ou ligada. Então, o que eu estou dizendo aqui, nessa noção de pêndulo, né? Que eu coloco entre dois tipos de prazer, né? Um prazer que é fluido, que não tem resistência, e um outro que é um prazer sublime que tem resistência. O gosto em arte guarda correspondência com determinado gosto em política. Sua tarefa é a fixação da lógica do gosto. A báscula entre belo e sublime é como uma interface entre os domínios da arte, da política, da moralidade, né? A religião, a psicologia, a linguagem, né? Tudo isso vai estar relacionado, né? Burke é basicamente um conservador. Ele, ele não quer, assim, por exemplo, que as paixões violentas resultem em revolução, né? A maneira inglesa, vamos dizer assim, pneumática, ele quer que as coisas se acomodem, né, sem a necessidade de um elemento revolucionário em termos políticos, né? Então, para ele, essa educação do gosto, que pode ser feita através da arte, né, através do processo educativo relacionado à arte, pode também trabalhar essas emoções humanas de tal modo que as pessoas consigam resolver razoavelmente seus problemas políticos, acomodando as questões e não necessariamente, né, produzindo revoluções, né? Então, é uma estética, vamos dizer assim, um tanto conservadora, né? Mas eu acho que o elemento aí é que a arte se mistura com a política, né? Exatamente por causa dessa lógica que ele consegue aprender, né? Que existe no próprio gosto artístico, por exemplo, as regras da arte. E é isso que vai abrir contingência para uma disciplina de estética depois. E é isso que o Aristóteles já está nos mostrando lá. Existem certas regras da arte, ou regras que podem ser rompidas, né? Quer dizer, as regras elas vão colocando, como é que eu faço uma tragédia, por exemplo, né? Tecnicamente falando, e isso pode estar orientado, né? Unindo um tanto o Platão com o Aristóteles aqui, né? Uma certa preocupação política de educar as pessoas com relação à arte, né? Através da arte. Então, pega mais ou menos o espírito aristotélico, né? Que retira do Platão essa coisa assim de simplesmente a arte imita a vida. Não, a arte também é um processo dentro da própria vida ligada à política, à moralidade, à religião, à psicologia, à linguagem, que possui uma independência, né? E possui uma autonomia
e através dela, né, é possível educar, porque ela propõe justamente alguma coisa diferente, ela propõe alguma coisa nova. A arte propõe soluções, e uma das soluções que ela propõe é a própria educação através da arte. Quer dizer, a lógica do gosto é também uma educação da pessoa, né? E isso não tem propriamente uma ligação com uma doutrinação, né? Mas ela mesma é produtiva, né? Ela coloca suas próprias razões. A arte coloca suas próprias razões. Então, ressaltando aquele aspecto que eu já falei antes para vocês, entre o deleite aprazível e a resistência, entre o belo e o sublime, né? O prazer proporcionado pelos objetos belos possibilita a reprodução da própria comunidade. Então, veja, a sexualidade é vista, então, de um ponto de vista estético, ou seja, as pessoas elas se atraem umas pelas outras esteticamente, e isso suscita emoções agradáveis, emoções amorosas, né? E culturalmente é isso que fornece o laço social também, né? Então é muito mais do que uma simples a arte, é muito mais do que uma simples cópia, né? Isso já está um pouco antevisto no Platão, e o Aristóteles reforça bastante esse caráter autônomo. Está antevisto no Platão porque o Platão admite, pelo menos, né, que a arte pode ter uma função educativa, né? O Aristóteles diz, não, é formativo mesmo. Por quê? Porque não é uma simples cópia. Essa representação dada através da arte, essa linguagem da arte, ela produz os seus próprios efeitos, ela é independente até mesmo das intenções, né, do autor, ela produz efeitos. Agora, olha só, o prazer proporcionado pelos objetos belos possibilita a reprodução da própria comunidade, né? Citado pelo sublime, é a melhor forma de garantir a moderação das pessoas, evitando a radicalidade revolucionária à maneira francesa, né? Então, a gente sabe que houve a Revolução Americana, houve a Revolução Francesa, e o Burke, né, pensa nessa educação pelo medo, né, como uma espécie de condicionante social que vai dar digamos assim, um certo elemento platônico aí, né, de controle social. Mas, assim, algo, à maneira aristotélica, né, natural, suscitado pela própria reflexão que a obra proporciona. Ou seja, há uma espécie de autorregulação na sociedade, né, mediante justamente o temor. O temor controla o comportamento. Eu não quero que aconteça tal coisa. Né? E isso ele está pensando, né, nessa questão de certo modo, a arte ajudar a traçar linhas assim de limitação, né, social daquilo que pode ser e do que não pode ser. Né? E aí vem uma pergunta, né? Como que você pode pensar a noção de sublime ligada à dor e ao perigo de Burke no contexto da afirmação de Aristóteles de que o objetivo da tragédia é a purificação por meio da catarse? Né? Isso já falei anteriormente, então agora essa pergunta é para vocês responderem agora sob a supervisão do Júlio, né? E enviarem pelo correio do Black quando vocês finalizarem. Tá? A catarse, então, atua sobre a alma do espectador, fazendo sentir as paixões representadas e permitindo, ao imitá-las em seu interior, liberar-se delas purificando-se. Burke vai dizer, por exemplo, uma paixão revolucionária. Interessante, né? Então, por favor, é livre a resposta, mas respondam se baseando, né, nisso que eu já falei aqui, tá bom? Muito obrigado. Qualquer coisa, podem se comunicar aí pelo correio
do Beck, tá? Que eu responderei.